Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez aqui estamos pela graça do nosso Deus e somente pela graça do nosso Deus podemos, ter esse privilégio de poder pensar com Deus por meio da sua palavra. Hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021. Hoje, sexta-feira, 28 de maio de 2021. Estamos aqui pela graça do nosso Deus e vamos ter um tempo jóia aqui de uns 10, 12 minutos, com a palavra de Deus aberta. Em Romanos capítulo 8, em Romanos capítulo 7, versículo 24, 25 e capítulo 8, versículo 1, Paulo diz o seguinte: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha, amados, a conclusão de Paulo. Paulo diz, desventurado homem que sou. No contexto aqui, ele diz, sempre que queria fazer o bem, acaba fazendo mal. O bem, o querer fazer o bem está em mim, mas não o realizar. Então ele chega à conclusão, desventurado homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Ele disse, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uau! Nessa manhã de domingo, nessa manhã de sexta-feira, amados irmãos, é tão interessante para nós considerarmos o perdão eterno, o perdão diário de Deus em nossas vidas. Na quarta-feira passada, eu falei sobre palavras duras, eu citei ali sobre, com o nome de, o que Deus nos deu um nome a Jesus, um nome que está acima de todos os nomes. Mas sabe, interessante, para nós, eu citei Malaquias capítulo 3, versículo 13. Inconscientemente, temos falado palavras duras contra Deus. E, infelizmente, estamos constantemente falando palavras duras para as pessoas que nos relacionamos diariamente. Malaquias 3,13 está escrito, Deus dizendo, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Sabe, inconscientemente, nós falamos palavras duras contra Deus. Quando nós resmungamos, quando nós ficamos futricando em nossos pensamentos coisas que não devíamos, estamos falando palavras duras para Deus. Sabe, precisamos entender sobre isso. Palavras duras machucam, palavras duras ofendem. Sabe, estava conversando ontem à noite com algumas pessoas e vi como isso é tão real em nossas vidas, tão real em nossas vidas. Falamos palavras duras com as pessoas à nossa volta e às vezes não percebemos. O problema é, muitas vezes, não percebemos que estamos falando palavras que machucam a pessoas à nossa volta. Palavras que os ofendem. Palavras, sabe, são tão crucial para nós entendermos que às vezes as palavras machucam e matam e ofendem. Algumas pessoas até deixam mesmo de se comunicar conosco ou com uns com os outros por causa de palavras duras citadas pelos outros ou até mesmo por nós mesmos. Palavras duras separam as pessoas, principalmente em momento de raiva. E todos nós temos esses momentos em nossas vidas, momentos de raiva. Ficamos com raiva e falamos coisas que não devíamos falar com as pessoas à nossa volta. A maioria das vezes das palavras duras ditas são em momentos de raiva e acabam machucando as pessoas.
Paulo disse, né, aqui em Romanos capítulo 7, Paulo disse, versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porém, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E a conclusão de Paulo foi: miserável homem que sou, desventurado homem que sou, quem poderá me livrar desse corpo mortal? Sabe, amados, todos nós estamos sujeitos a ter momentos de raiva e falar coisas que não devíamos falar. Marido para esposa, esposa para marido, pai para filho, filho para pai. Sabe, com o patrão no trabalho, com os colegas de trabalho no trabalho, com os vizinhos, com as pessoas, sabe, os amigos. Nós temos momentos em nossas vidas que acabamos falando coisas que não devíamos. E acabamos machucando, separando as pessoas. Isso é tão, importante para nós entendermos dessa manhã de sexta-feira, dia 28 de maio de 2021. Palavras duras destroem relacionamentos. Palavras duras machucam. Mas a pergunta é: como resolver isso? Como resolver isso? Hebreus capítulo 9, versículo 14 fala que o sangue de Jesus purifica-nos de obras mortas. O sangue de Jesus é poderoso para nos perdoar, foi poderoso para nos perdoar no passado, é poderoso para nos perdoar no presente e eternamente. Em Romanos capítulo 3, versículo 21 a 23, está escrito: pela fé no sangue de Jesus, nós fomos justificados gratuitamente. Gratuitamente, pela fé, nós fomos perdoados. Sabe, como resolver isso? Como resolver quando nós falamos palavras duras ou quando nós ouvimos palavras duras em nossas vidas? Sabe, primeiro devemos resolver o problema com a pessoa que ouviu ou que falou palavras duras. Devemos procurá-las, devemos ser iniciadores do amor incondicional. Devemos falar: ó irmão, ó irmã, ó fulano de tal, ó ciclano, você pisou na bola aqui, você me ofendeu, você me machucou. Sabe, e se a pessoa falar me perdoa, devemos perdoar, para que a dor da mágoa, a dor da ofensa seja liberada, sabe, o perdão seja liberado na vida das pessoas. E se foi nós que dizemos palavras duras, devemos ser iniciador, procurar as pessoas e pedir perdão, e perdoar, comunicar, pedir perdão, perdoa, sabe, em momentos de tranquilidade, em momento que passou a raiva, procura a pessoa, fala: ó, senta aqui comigo, vamos resolver esse problema aqui, sabe, eu estava errado, ou eu estava nervoso, eu estava com raiva, me perdoa. Toma iniciativa, ora com a pessoa, sabe. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12, está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim como o Senhor vos perdoou, como foi que Deus nos perdoou? Por meio de Jesus Cristo, consumando a obra no Calvário, Ele gritando: está consumado, o seu precioso sangue derramando ali na cruz, morrendo em nosso lugar, pagando um alto preço pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso Filipenses 2,5 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Devemos nos esvaziar de raiva, de deixar nos esvaziar das ofensas, dos machucados, das feridas, perdoando as pessoas, liberando perdão, ou pedindo perdão para aquelas pessoas que temos falado palavras duras, ou que falaram palavras duras contra nós. Devemos, sabe, perdoar, deixar, sabe, essas coisas para trás. Não permite mais a dor da ofensa, da culpa, da raiva separar você de ter comunhão uns com os outros, ou com as pessoas à sua volta, seja onde é que você
sabe, esteja. Jesus se esvaziou até a morte, e morte de cruz. Em Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Somos perdoados eternamente por causa da obra de Jesus no Calvário. E assim devemos perdoar também uns aos outros. Não permita que nada te impeça de resolver com urgência as consequências das palavras duras, ditas por você ou ouvidas por você. Procura urgente as pessoas. Libera perdão. Confesse. Sacode a poeira. Deixa essas coisas para trás, porque senão essas coisas vão continuar te machucando, trazendo dor. A ferida vai estar ali, ó, minguando todo dia lá, aquele pus, sabe? Não permita isso. Permita que Deus te cure. Permita que Deus libere a cura para você nessa situação. Palavras duras machucam, ofendem, causas feridas. Não permita isso aconteça contigo. E se aconteceu, procure as pessoas, resolva. Número 1, primeiro procure a pessoa e resolva com Deus. Número 2, confesse diante de Deus, na vertical. Deixa Deus te perdoar, deixa Deus consolar seu coração, deixa Deus te curar das feridas, né, causadas por palavras duras. Está consumado. Por isso, Paulo disse: o querer fazer o bem em mim, o querer fazer o bem está em mim, mas não o realizar. Miserável homem que sou, mas graças a Deus por Jesus Cristo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não há mais lugar para a culpa, não há lugar mais para a condenação. Jesus consumou a obra, Jesus liberou o perdão, e assim nós devemos liberar o perdão com as pessoas que nós nos relacionamos na horizontal. Suportai-vos uns aos outros, perdoai mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou. Que Deus te abençoe, que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida nesse dia, que Deus possa te dar graça sobre graça, e que você possa, sabe, viver intensamente com Deus, sem culpa, sem condenação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.